E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo, trazendo pra vocês um pedido especial aqui, ó, maravilha! Vamos estar conferindo então a continuação daquelas sagas de quadrinhos que a gente estava fazendo, dessa vez aqui do Wolfcrawl, Império Secreto, história completa. Vamos estar aí, ó, conferindo esse baita vídeo. Como ele é um pouquinho longo, já pega aí uma bebida, uma boinha e vamos bora curtir junto comigo. Só não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal também, bora aí, ó, vídeo todo dia com sugestão de vocês e prestigiar o nosso amigo Wolfcrawl. Bora! Vamos então de play! Somzão! Bem-vindos ao Wolfcrawl. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de bis pra vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedade das suas respectivas empresas. Finalmente a bendita saga que vocês estão me enchendo pra fazer. Brincadeiras à parte, tenho alguns recados para dar pra vocês antes do começo do vídeo. Diga. Pessoal, já adianto que essa história tem umas partes meio complicadas, mas fiz o máximo possível para tentar explicar tudo o que vocês precisam saber, para poder entender tudo sobre o Império Secreto. Agora, preciso comentar alguns pontos para atualizar vocês. Fala. Após os eventos da Guerra Civil 2, sabemos que Tony está em coma. Porém, nessa saga, temos uma inteligência artificial que ele mesmo fez antes de entrar em coma, para que se algo acontecesse ao seu corpo, a sua essência pudesse continuar a ajudar os Vingadores. Então, não achem estranho quando vocês verem um Tony azul no vídeo, beleza? Também no final da Segunda Guerra Civil, Carol Danvers e Maria Hill acham um projeto nos arquivos da SHIELD, de um escudo que envolve todo o planeta Terra, assim o protegendo de futuras ameaças. Elas levaram para o governo tal projeto, porém o escudo foi rejeitado. Mas ao descobrirem que os Chitauri iriam atacar a Terra com todas as suas forças, o governo deu sinal verde para a construção do escudo. Aí que é, né? Você sabe o que é um cubo cósmico? Ele é um objeto que contém muita quantidade de energia quântica, que pode moldar ou criar qualquer coisa, independente das consequências. Outra coisa que vocês precisam ter em mente é que durante os acontecimentos da Guerra Civil 2, o capitão já era da Hydra. E em muitos momentos, ele que aumentou o conflito entre as duas partes, por debaixo dos panos. E as visões do futuro de Ulysses só o motivaram ainda mais. Ver aquele futuro perfeito deu esperança para ele. A Terra vem sofrendo uma série de ataques dos Chitauri. Os heróis ainda não sabem o porquê, mas ainda bem que o planeta tem defensores superpoderosos, como a Capitã Marvel. E Quasar. Quasar, que é tão forte que com um simples ataque ela acabou com um batalhão de invasão Chitauri. Que isso? Bom, chega de lenga-lenga. Acho que vocês já sabem o suficiente para não ficarem perdidos. Maravilha. Então, vamos lá. Bora. Ele foi o melhor de nós. Aquele que nos inspirava, que nos liderava. Ele nos guiava. Mas nós estávamos errados. E no maior momento de fraqueza, nós simplesmente demos mais poder a ele, mais autoridade, e esse foi o preço que pagamos. Tudo começa com uma invasão Chitauri, uma invasão que vem acontecendo há meses, mas mesmo assim não conseguiram se preparar. O capitão lidera a defesa, perguntando como estão as coisas no espaço. E liderando um grupo de heróis superpoderosos, a Capitã Marvel lidera a defesa, dizendo que eles não vão ser capazes de segurar todos eles, mesmo com Quasar ao seu lado. Essa luta será impossível de ganhar. Mas Capitão avisa Carol que ela só precisa segurá-los por um certo tempo, pois ele tem duas das pessoas mais brilhantes trabalhando para ativar o escudo planetário. Tony e Riri Williams estavam tentando ligar o escudo, mas algo está errado. E como se isso não fosse o suficiente, os presos de Pleasant Hill escaparam e estão destruindo Nova York. Que belo momento. E mais um grupo de heróis vai à luta. E para piorar a situação, a Hydra conseguiu dominar o governo de Sokovia.
E com isso, conseguiram os códigos de mísseis nucleares, que eles estão ameaçando jogar em toda a Europa, se eles não reconhecerem o regime da Hydra. A SHIELD perdeu o controle, e o sinal de um dos seus Helicarriers, e por isso estão indo com toda a sua frota ver como está a situação em Sokovia. Estão sofrendo ataque por todos os lados. Tá brava a situação. Ele sempre foi um estrategista mestre, mas agora, sem compaixão, essa foi sua obra de arte. Foi um ataque perfeito, de todos os lados, dividindo as defesas. Foi assim que eles foram derrotados. Foi assim que eles foram traídos. Foi então que aconteceu. Quasar, uma das heroínas mais fortes da defesa, foi derrotada. Vendo isso, Capitã Marvel entra em pânico. Engolida. Ela começa a gritar, falando que precisa do escudo. Ela precisa dele, agora! Foi então que, em um ataque, Nitro pulou ameaçando explodir os heróis. Mas Jessica Jones o agarra e o joga. E ele explode, levando centenas de moradores de Nova York com ele. Ao ver isso, a secretária de defesa liga para a SHIELD e fala com o capitão. O presidente foi levado para um esconderijo e agora ele lidera o exército dos Estados Unidos e de todas as agências federais. Agora o capitão Tá com é a poder autoridade máxima. O país está nas mãos dele. Eles achavam que não existia ninguém melhor para protegê-los. Um erro que terá um preço enorme. E nessa hora, o capitão comunica a todos: Vingadores, todos nós sabíamos que este dia chegaria, que o nosso melhor não seria o suficiente. Mas se esse for realmente o fim, deixe um símbolo para mostrar para o futuro o quão forte nós lutamos. Lutem até o fim, e mesmo que seja a última vez, preciso que vocês se unam. E nessa hora, sem explicação, o escudo volta a ficar online, e todos vão à loucura. Nessa mesma hora, Capitão pergunta se Carol consegue aguentar o ataque, mas ela explica que agora está tudo melhorando, pois os Chitauri estão tentando atravessar o escudo e estão morrendo. Tá dando uma O mundo trégua olhava pra para ela, cima, né? com esperança, vendo as explosões, vendo o sucesso. Os heróis estavam vencendo, e eles se sentiram seguros mais uma vez. Será? E em um momento sem explicação, Ó, Luke os Cage. vilões do ataque de Nova York começam a sumir, se teletransportando de volta para o lugar de onde saíram. Tudo estava dando certo. Eles até mesmo acharam o Helicarrier que estava perdido. Ele ainda estava no ar, funcionando. E ao saber que o sistema de armas do Helicarrier estava desligado, Sharon pede para que eles se aproximem da nave. Mas é aí que eles percebem que a nave está indo na direção deles, jogando a nave neles com toda a força. E nessa hora, os soldados da Hydra invadem a nave, tocando uma gravação do Dr. Faustus, que é um especialista em hipnose, ordenando que eles se entreguem. Na cabine da nave, eles destroem as caixas de som, e todos miram para a porta. Agora é a hora do confronto. O tiroteio começa, mas no meio do tiroteio, o capitão pede para Sharon se acalmar e confiar nele, e com muita calma, ele ordena: parem de atirar. Sou eu que falei com vocês antes da primeira nave cair. Sou eu que estou no comando. E nessa mesma hora, os guardas da Hydra o saudam e param de atirar. Ele, o símbolo do país, de tudo que era certo. Ele era o responsável por tudo isso? Sharon não acredita, enquanto o capitão ordena que a atirem dali, que a levem para um local seguro. Nessa mesma hora, Capitã Marvel pede ajuda. Ela diz que o Capitão América precisa abrir uma fenda no escudo. Eles têm heróis machucados lá, que precisam de atendimento médico. Enquanto isso, Tony e Riri percebem que alguém está controlando o escudo. Carol avisa o Capitão que eles conseguiram derrotar a primeira onda de ataque dos Chitauri, que está seguro para ele abrir uma fenda, para eles poderem entrar no planeta. Mas o Capitão responde: ainda não acabou, Carol. Outra onda ainda virá. E depois, mais uma. Eles não vão parar, até que eles consigam achar e salvar a rainha deles. E é nessa hora que o Capitão explica que há muito tempo atrás, um cientista soviético
descobriu que raptar uma rainha Chitauri traria um ataque sem fim à Terra. E esse mesmo cientista foi o que fez o protótipo do escudo planetário, que Carol e Maria Hill acharam e não pensaram duas vezes em usar. Mas o que elas não sabiam foi que quem deixou esse projeto para elas encontrarem foi ele. Capitão planejou tudo isso desde o início. Ele fala para Carol se sentir orgulhosa. Ela criou o escudo para impedir que as maiores ameaças entrem na Terra. E ela conseguiu. Com isso, ele desliga a comunicação, dizendo adeus. Caramba! Assim, a primeira fase está completa Que com desespero sucesso. pra quem tá ali Ele fora. expulsou alguns dos heróis mais poderosos do planeta, para que eles não atrapalhem seus planos. Com isso, Barão Zemo chega perto de Nova York. Junto com ele está Blackout. Agora é a hora, diz Zemo. E assim como eles os prenderam em Pleasant Hill, agora é a hora da vingança. Blackout usa seu poder da dimensão sombria e prende toda Nova York em total escuridão. A maior cidade de todas está isolada em uma dimensão das trevas. Com isso, a fase 2 é completa. Isolar Nova York na dimensão de Força Negra. Com isso, Tony chama todos os Vingadores restantes. Está claro agora qual é o próximo alvo. Ah, mas tem o Hulk ali ainda. A Hydra vai tentar dominar a Casa Branca. Com isso, todos os heróis restantes vão até Washington. E ao chegar lá, eles não podem acreditar. Lá estava Capitão América, Até David o novo Jones ali, líder ó. da Hydra, pedindo que eles parem a luta, para que eles se juntem a ele, ou caiam. Mas eles se recusam. E é aí que descobrimos que ele já tinha planejado isso também. Ah, tem a Tora No ali. momento que tentam atacá-lo, ele consegue neutralizar os mais fortes. Por algum motivo, a Thor some e seu martelo cai. Visão entra em curto, e a Feiticeira Escarlate é dominada pelo demônio, do qual ela tira seus poderes. Putz, Todos lutam dando o melhor de si, eles fizeram até muito que algo forte. surpreendente acontece. Capitão Não! derrota Mjolnir. Mas como? Seria ele digno? Será que ele é o lado certo dessa história? Com isso, ele derrota seus antigos aliados. O país agora é um lugar diferente. As crianças são ensinadas desde pequenas a seguir a Hydra. E aqueles que não seguem sua lei, Ele sem conseguiu! regime à risca, são caçados, presos e até mesmo executados. Aí, ó. Mas ainda existem aqueles que seguem o capitão, os novos Vingadores, entre eles até mesmo o filho de Odin. A população vai à loucura, agradecendo os Vingadores, por mais uma ameaça derrotada, sem quase danos públicos. Os crimes agora estão menores do que nunca. Fugindo, se escondendo, sobrevivendo. Essa é a realidade de alguns. Até mesmo Tony Stark se sente assim. Por mais que o capitão tenha mudado de lado, no fundo, ele ainda é Steve. Ele não quer matar os seus amigos. O Alto Conselho da Hydra começa a brigar com ele, dizendo que ele precisa exterminar todas as ameaças. E para mostrar a força da Hydra, então ele transmite uma mensagem. Capitão leva seu prisioneiro, Rick Jones, para ser executado. Rick Jones. O único crime de Rick foi descobrir quem o capitão era antes de tudo isso. Mas antes de conseguir entregá-lo, ele foi pego. E quando ele está ali, de cara a cara com a morte, eles lhe dão a sua última chance para falar as suas últimas palavras. Avante, Vingadores! Tá maluco? As palavras de Rick traziam esperança, que não durariam por muito tempo, pois enquanto a execução de Rick estava sendo transmitida, a Hydra atacou Las Vegas, onde os Vingadores do Bem estavam escondidos, assim mostrando o quanto eles estavam indefesos, que esse era o império deles e de mais ninguém. Enquanto isso, Nova York continua na escuridão e todos lutam para continuarem vivos. A única fonte de luz da cidade é a adaga, que usa sua luz para dar esperança às pessoas daquela cidade. Mas até mesmo o poder dela tem limites, e a cada hora que passa, ela fica mais fraca. Enquanto uns lutam para sobreviver, outros aproveitam para criar influência. Wilson Fisk salva a comunidade das ruas, dizendo a eles que quando tudo isso passar, para eles não esquecerem, eles estarão devendo ele. Ó, já querendo fazer o... Depois de um tempo, Tony reinado. recebe uma videomensagem de Rick Jones, uma que ele conseguiu mandar da prisão. Nela, Rick diz ter conseguido hackear os arquivos secretos da Hydra e que ele descobriu o que aconteceu com o Capitão América. Então ele explica.
Em uma das batalhas entre o Capitão e o Caveira Vermelha, o Capitão joga seu escudo no cubo cósmico, que estava com Caveira Vermelha. A SHIELD depois consegue fragmentos deste cubo e junta ele em um laboratório com outros fragmentos que eles já tinham. Mas com isso, gera uma reação em cadeia, uma grande explosão. Todos os fragmentos se juntaram e ali nascia Kobik, o cubo cósmico. Uma criança que tem o poder de reescrever a história e tudo que ela queria era ser amada. Ela tinha lembranças da única pessoa que a tratou bem e a adorava como se fosse uma figura paterna, Putz, o Caveira Vermelha. olha quem, né? Ela vai até ele, e ele aproveita essa chance para remodelar o mundo à imagem da Hydra, transformando pessoas fortes e influentes em agentes da Hydra secretamente, usando a pequena Kobik. Com isso, Caveira Vermelha usa Selvig para criar a prisão Pleasant Hill, que nada mais é do que uma dimensão criada por Kobik, onde a SHIELD manda seus inimigos superpoderosos para serem reformados. Nessa saga, Capitão América tinha perdido seu soro de super soldado, e por isso ele envelheceu e perdeu sua força. Após alguns acontecimentos nessa saga, os presos fazem uma rebelião para fugir dali. E quando o Capitão está lutando contra os Ossos Cruzados, ele estava perdendo. Ele estava à beira da morte. Quando Kobik devolve o soro de super soldado para Steve, mas ao mesmo tempo, ela alterou toda a história do Capitão. Moldou a sua vida inteira do zero, alterando o Steve Rogers que conhecemos. E ali começou tudo. A partir daquele momento, Steve era um soldado da Hydra desde a sua infância. Implantou nele. Mais uma batalha aconteceu em Pleasant Hill. Ao descobrir que Kobik era responsável por tudo aquilo, Bucky tentou matá-la, mas ela o teletransportou para longe dali. E depois foi atrás dele, dizendo que ela podia fazer o bem também. Então ela se juntou a Bucky, formando os novos Thunderbolts. A partir dali, Capitão serviu Caveira Vermelha, que era o líder da Hydra, mas achava os seus ideais impuros e egoístas. Por isso ele foi até o seu líder e o matou jogando de uma janela, Olha, que isso? assim se tornando o novo líder da Hydra, ao lado da sua mentora Madame Hydra. Madame Hydra? Barão Zemo foi mandado em uma missão pelo Capitão, para achar e levar Kobik até ele, para que com ela ele pudesse finalmente mudar o mundo à imagem da Hydra. Mas no conflito, os poderes de Kobik saíram de controle, e ela explode, e com a explosão, os pedaços do cubo cósmico voam para todo o planeta, e com isso, uma caçada começa. Ih, tipo Esfera dos Dragão. Capitão e sua Hydra e os antigos Vingadores vão em busca dos pedaços. Capitão ordena que Barão Zemo ache os fragmentos, não importa o que ele tenha que fazer para isso. E ele segue as ordens, ao ponto de explodir templos de Atlântida. Assim fazendo, Namor entregar o seu pedaço do cubo. Porém, as coisas não dão tão certo em Wakanda, onde o Pantera Negra consegue defender o seu povo contra os intrusos. Boa, Pantera. Enquanto isso, longe disso tudo, em um local desconhecido, uma moça é atacada. Mas alguém aparece e a salva. E ele diz que o seu nome é Steve Rogers e que ele está tentando chegar em casa. Ele carrega a moça, mas percebe que ela está envenenada. Ela pergunta se ele se lembra da sua casa, ou de como ele foi parar ali. Ele diz que não. Ele diz que apenas acordou nessa floresta. Ele é um dos fragmentos? Mas a moça não aguenta e morre com o veneno. E com isso, ele segue sozinho. Mas ele é atacado novamente, e ele está quase sendo derrotado. Quando de repente, dois estranhos se aproximam e o ajudam. Ele diz não saber quem são. Ele não reconhece Sam e Bucky, mas diz que está feliz em tê-los para ajudá-lo. Enquanto isso, em uma conversa com Zemo, o Capitão diz que ele não precisa se preocupar com os Vingadores. Se eles acharem os fragmentos, eles ficarão sabendo, pois eles têm um informante infiltrado. Com o tempo, esses três desconhecidos estavam se tornando amigos. E com isso, eles ganharam um pouco de paz, em meio a toda aquela escuridão. Tony tenta conversar com T'Challa, para ele lhe entregar o seu fragmento do cubo, mas o Pantera Negra se nega. Com isso, os Vingadores continuam sua busca, e novamente em um lugar onde Tony disse que teria um fragmento, não havia nenhum. Ele estava errado novamente. Isso deixa os Vingadores tão nervosos a ponto de querer desistir. No meio tempo, o Capitão visita Nova Tian,
e conversa com o embaixador McCoy. Na verdade, ele o intimida, dizendo que se os mutantes tentarem atacá-lo, ele pode simplesmente levantar o martelo e acabar com o que resta dos mutantes, pois depois da dinastia M, existem poucos mutantes vivos. As coisas melhoram para o lado do Capitão. Eles conseguiram manter o demônio da Feiticeira Escarlate sob controle, e Armin Zola infectou o Visão com o vírus que o fará vir para o lado da Hydra. Mas existe um soldado do Capitão que ainda está relutando: Thor, o filho de Odin. Pai, me ajude. Sempre achei confusas as políticas de Midgard. Eu já vi impérios caírem e levantarem vezes demais para me importar. E poucos humanos merecem meu respeito como Steve Rogers merece. Mas vejo o medo crescendo e inocentes se machucando. Sinto a mentira em tudo isso. Mas como não segui-lo, quando até mesmo ele foi digno de levantar a Mjolnir, quando eu não fui? Me ajude a entender, pai. Pois o que eles pediram para eu fazer agora é algo terrível. Enquanto isso, os Vingadores voltam para sua base. Em uma conversa, Tony percebe qual é o próximo plano de Capitão. Ele corre para avisar a todos que precisam ligar os escudos da base, mas é tarde demais. A frota da Hydra já está voando sobre o local e... Mas por conhecer a base, o Capitão sabe que este ataque não será o suficiente para derrubar o lugar. Então, ele chama sua arma secreta. Ele vai até ela. E lá está, Bruce Banner, o Hulk. De volta a Steve Rogers e seus amigos, eles andam e conversam, quando de repente são atacados por alguém que diz ser a salvação deles. E esse alguém é ninguém menos do que o Caveira Vermelha. Enquanto isso, Doutor Estranho dá o seu melhor para arranjar alguma magia, algum encanto que faça sumir as trevas na qual Nova York está presa, pois a adaga não vai aguentar por muito tempo sendo a única fonte de luz. Isso está acabando com ela. De volta a Steve com Caveira Vermelha, Steve pergunta como aquele homem conhece ele. Caveira diz que o conhece como ninguém. Ele explica que ali é o inferno e que eles são apenas fantasmas, sombra dos grandes homens que eles já foram um dia, e que ele vai libertar ele dali. Mas que o único jeito de escapar é morrendo. De volta ao ataque da Hydra na base dos Vingadores, Thor desce com seu machado, pedindo desculpa aos seus amigos. Visão e Feiticeira Escarlate se juntam ao ataque. Mas é nessa hora que Tony explica que ele fez defesas para os ataques de todos, para a tecnologia do Visão, para a magia da Feiticeira, até mesmo para os ataques de Thor. Enquanto isso, Bruce Banner não aceita ser da Hydra, mas Capitão diz: eles têm medo de poder, de alguém mais forte do que eles, e por isso eles te puniram. Como? Te mandaram em um foguete para um planeta desconhecido, te deixaram lá para morrer, e não funcionou. Então, tentaram algo mais direto, e enfiaram uma flecha na sua cabeça. Eu estou te dando uma chance de fazer justiça, de se vingar daqueles que te traíram. Bruce diz que isso é verdade. Eles podem sempre tentar matá-lo, terem medo dele, mas ele ainda é um vingador, e jamais faria o que o Capitão está pedindo. Mas é nessa hora que o Capitão se abaixa e diz: não posso dizer que estou surpreso. Sabia que você não ia aceitar, Bruce. Acontece que eu não estava falando com você. Caramba! E com isso, o Hulk cai sobre a base com um ataque de fúria. Os Vingadores tentam segurar o ataque da Hydra, enquanto os civis fogem, mas na saída estava o filho de Odin. E quando o Gavião Arqueiro se prepara para atirar, ele diz: vão. Eles conseguem fugir com os civis. Enquanto isso, dentro da base, acontece uma luta sem fim. Tony vs Steve, Vingadores vs o Hulk. Mas é aí que acontece. O Hulk cai, morto. Seja lá qual foi a magia que o trouxe de volta, ela acabou. Com isso, chegamos mais uma vez a este ponto. Capitão e Tony, no final de confronto. E é aí que Tony diz para o Capitão que ele sente muito, que no fundo, ele sempre quis ser igual ao Capitão, que ele é seu herói. Mas ao mesmo tempo, ele explode uma bomba, mas Madame Hydra consegue chegar a tempo e teletransporta Steve para longe dali, porém todos que ali estavam morreram. Caramba! Enquanto isso, um jovem grupo de heróis chamado de Os Campeões procuram a Viúva Negra para ser a sua mentora. E no meio tempo, Capitão manda seu fiel soldado Frank Castle em busca de Natasha. Frank Castle.
Eis então que Natasha pede para os campeões resgatarem um velho, que está vivo à base de máquinas, em um hospital. Mas depois descobrimos que, na verdade, ela queria quem estava dentro do corpo dele, o inumano mosaico. O poder dele é possuir pessoas. E o plano da Viúva Negra é usá-la, para ele ir pulando de corpo em corpo, de soldado em soldado da Hydra, causando caos, explodindo coisas, durante um discurso do capitão. Para que ela aproveite essa distração e o mate. Mas o que ela não sabia era que o Justiceiro chegaria neste momento. Então os dois lutam. E como sabemos, esses dois não costumam se segurar em uma luta. É verdade. Então eles dão tudo de si. Mas a viúva vence, Boa! deixando Castle de joelhos. E quando ela olha na mira da sua arma, ela vê algo que a faz pular dali. Miles Morales, o Homem-Aranha. Ele ainda está com aquela visão de Ulisses em sua mente. Ele tem fé que ele é que vai derrotar o capitão. E enquanto eles conversam para se preparar Por causa pela da luta, visão do outro. a viúva corre em direção deles, matando todos em seu caminho. Ela precisa proteger o garoto. Ela chega quando Miles dá o seu primeiro ataque. Mas quando o capitão vai contra-atacar, ela empurra Miles e fica no caminho. Eis então o que acontece. O capitão quebra o pescoço da Viúva Negra com seu escudo. Todos ficam chocados com isso. Mas tu também? Enquanto Miles fica cheio de ódio e parte para cima do capitão. Ele está com tanta raiva que ele despedaça o escudo de capitão com seu soco. O capitão fica espantado. Sem e, ao segurar mesmo tempo, toda a força do Homem-Aranha. espancado. Enquanto Miles pergunta cheio de raiva: "Era isso que você queria?" Miles agarra capitão e continua dizendo: "Eu sei onde deveria estar. Eu sei o que eu deveria fazer. E agora eu sei o porquê." Mas antes que ele matasse o capitão, a Vespa chega e pede para que ele não faça aquilo. Ela disse que a viúva estava indo protegê-lo, de se tornar igual a ela. Ela não queria que ele se tornasse um assassino. E com isso, Miles solta o capitão. Eis então que os campeões são presos. E isso trouxe o fim da esperança para todos os heróis que estavam lutando contra a Hydra. Eles precisavam de um líder, de um motivo para seguir em frente. Eles precisavam de um Capitão América. Então, Sam Wilson volta a assumir o seu manto. Boa! E ele manda uma mensagem para todos. Bora, Sam! Para que eles não percam esperanças. Que ele vai precisar deles para a luta. Que não será fácil, mas é necessário. E com isso, eles o seguem. E ao libertar um campo de inumanos presos, eles acham o último fragmento do cubo. E ele diz que com esse fragmento, eles vão derrubar o escudo planetário. Que eles estão separados há muito tempo e sem esperança, mas que agora é a hora deles ficarem unidos. Com isso, Sam pega o pedaço do cubo e voa em direção ao escudo, mas quando ele chega perto, um soldado da Hydra atira nele. E com ele caindo, a esperança também cai. Doutor Estranho conseguiu um feitiço, e com a ajuda de Manto e Adaga, tenta quebrar a escuridão de Nova York, mas ele não funciona. E no momento que não existe mais esperanças, Quasar acorda, e Sam volta das profundezas. E com toda a sua força, ela ataca o escudo planetário e abre uma brecha nele. Com isso, todos voltam à luta. Enquanto isso, Maria Hill descobre como acabar com a escuridão de Nova York. Ela acha Blackout e o mata. Com isso, o seu poder sobre a cidade acaba. E com a luz, vem a esperança novamente. Depois de tanto tempo, a chance de vitória ainda é possível. Todos os heróis se juntam, e é neste momento que Namor revela que ele nunca se entregou à Hydra. Ele só estava esperando o momento certo para atacar. E com ele, aparece Buck, e ele diz ter um plano. De volta àquele lugar sem nome, onde o Caveira está torturando Steve, ele vê em meio à floresta o que ele mais precisava: uma luz, esperança. E com isso ele se levanta e luta, jogando Caveira de um penhasco e caindo junto com ele. Ele estava desistindo de lutar, mas ele lembrou daquela luz. Não era muito, mas o suficiente para fazer ele querer continuar lutando. Ele continua em busca daquela moça, daquela luz, e ele a acha. Ele corre em sua direção, e nesse momento ele percebe: ela é Shannon, sua amada. Mas quando ele vai tocá-la, ela some. E com isso ele grita, a chamando de volta, quando a voz de uma criança responde a ele que ela se foi. Todos se foram, que só restam eles dois ali.
E lá estava Kobik. Ela disse para o Steve o quanto ela está arrependida, que ela só queria fazer tudo ficar bem, que eles a usaram e fizeram tudo ficar pior. Enquanto isso, no mundo real, todos os heróis se juntam à luta. Eles estão cansados da tirania. Até mesmo os mutantes atacam a nave onde o capitão está. E toda essa luta é o suficiente. O filho de Odin não aguenta mais e diz que não mais seguirá o Rogers. Com isso, Zola chama o capitão para o laboratório e mostra que com os fragmentos que eles possuem, eles podem usar como uma arma em algo que eles acharam no laboratório de Tony Stark. Com esse traje, ele vai usar o poder do cubo como se fosse dele. Ele terá um poder de um deus, e essa guerra terá um fim. Então, de volta ao outro lugar, Steve começa a dizer a Kobik que ele começou a se lembrar que ele era um soldado, que ele lutava em uma batalha na qual ele acreditava, que ele estava à beira da morte. E depois ele acordou neste lugar, que ele achava que estava sozinho. Mas ele conheceu pessoas que o faziam lembrar da sua vida passada. Mas ele não entende. Ele está morto? Isso é um sonho? Isso tudo está na cabeça dele? E como é que está o seu mundo? E é aí que Kobik pede para que ele olhe dentro de um poço. E lá, ele vê tudo o que está acontecendo. E que ele descobre que ali é a mente de Kobik, que esse Steve Rogers é apenas uma memória, mas que ela pode levar ele para o mundo real, para lutar contra o Capitão do Mal. E por falar nele, ali está, Capitão América. Pai. Capitão diz que o tempo de lutar acabou, que agora ele tem a maior parte do cubo cósmico, que ele vai reescrever a história do mundo. A Hydra vai fazer o mundo um lugar melhor, mais forte, livre de toda fraqueza e corrupção. Vai transformar em algo glorioso, também, e que todos eles podem fazer isso juntos. Mas é nessa hora que o velho Logan interrompe ele e diz que isso não vai acontecer. E o Gavião, cheio de ódio pela morte de Natasha, grita: "Avante, Vingadores!" Todos vão para cima de Capitão. Mas em questão de segundos ele derrota todos. Ele tem o poder de um deus agora. E com esse poder, ele começa a remodelar a realidade. Que isso? Ele estava mudando tudo a visão da Hydra, tudo que conhecemos. Mas foi aí que Sam Wilson aparece, com o último pedaço do cubo, enquanto Bucky com o Homem-Formiga olham de longe. E assim como Steve Rogers já enfrentou um deus louco, Sam anda em direção desse deus ditador. Que isso, cara? Sam está honrando o legado do capitão, mas é aí que ele faz algo inesperado. Ele se ajoelha. O capitão fica surpreso, mas entende que Sam está fazendo isso para que ninguém mais precise morrer. E diz que o cubo não é a única coisa dele que ele está segurando, e com isso, ele lhe dá o escudo também. Mas com a mesma rapidez que ele consegue o poder total, ele a perde. O cubo para de funcionar. Ele cai de joelhos. Eis que ele vê o Homem-Formiga e Bucky. E é aí que descobrimos que no exato momento em que o Capitão estava deixando o cubo completo, colocando a última peça, o Homem-Formiga encolheu ele e Bucky, e estavam entrando no cubo. Mas Scott Lang deu seu disco para Bucky continuar encolhendo e entrar no cubo, enquanto ele voltou para o tamanho normal. Aí é que está a chave. Após Namor ter aparecido com Bucky, ele explicou para todos que eles precisavam dar o último fragmento para o Capitão, que ao fazer isso, Kobik poderia voltar, que ela é apenas uma criança confusa e assustada, mas que ele a conhece, que ele sabe que lá dentro, que ela ainda tem a memória de Steve, o Steve de verdade, que todos conhecem, e que ela podem trazer ambos ao mundo real. Eis então que Kobik e o Capitão escutam Bucky chamando, e seguem sua voz, que eles precisam dar a mão para ele, que ele vai ajudá-los. E com isso, ele volta ao mundo real. O Capitão da Hydra fica revoltado, gritando com Bucky, perguntando o que ele fez. Mas Bucky diz que na verdade ele não fez nada, quem fez foi ela. Então Kobik sai de um portal. E assim que ela chega, ela já começa a desfazer o mundo doentio da Hydra. Mas isso foi só o começo, pois a vitória estava em quem ela estava trazendo de volta. O homem que defenderia todos, o nosso Capitão América. E isso deu início a mais do que uma batalha entre dois homens. Essa luta ia decidir o futuro de todos. Uma luta incrível entre dois soldados perfeitos.
com vontade inquebrável. O mundo todo estava assistindo, enquanto o nosso capitão não desistia. Ele era um homem em uma guerra com seu pior inimigo, uma versão distorcida dele mesmo, uma versão que era contra tudo que ele acreditava. E sua coragem inspirava a todos. Lá percebíamos que quando enfrentamos um problema, temos que ficar e lutar. A batalha chega a um ponto onde ambos estão desgastados no chão. A Hydra ganhou um poder em cima de uma mentira que alguns realmente acreditavam, como o Capitão do Mal, mas uma mentira que foi manipulada por outros. E por não saber que ele só conseguiu levantar o martelo de Thor, pois a Madame Hydra tinha mudado as suas inscritas, ele foi cego que era digno de levantá-lo, que sua causa era justa. Mas é aí que ele percebe a verdade: ele não era digno, nunca foi. Ele não. Então o capitão diz: aqui, deixe-me tentar. Deixa pra mim! Mas o capitão de verdade é. E após um único ataque, ele derrota o Capitão do Mal. Steve pede desculpa a todos. Ele devolve o escudo a Sam e o martelo para Thor. Então é a vez de Kobik. Ela pede perdão e diz que sabe como fazer o certo agora. Ela faz o mundo voltar ao normal, mas mesmo assim, ainda não ficaram as perdas. Cicatrizes. Com certeza, né? Tudo de volta ao normal, graças aos maiores heróis da Terra. No final, tudo deu certo, pois eles lutaram, eles não desistiram. Tudo deu certo, porque eles nunca perderam a esperança. Mas não acaba por aí. Ih, rapaz. A guerra terminou. O país está se recuperando, se reconstruindo. E nisso vemos um visitante indo ver o Capitão do Mal. O Capitão Clássico invadiu a prisão onde sua versão maligna está. O Capitão do Bem diz que ele está ansioso para ver a Hydra pagar pelos crimes em julgamento. Mas o Capitão da Hydra diz que isso vai ser meio difícil, já que ele não cometeu nenhum crime. Todos falam como se ele tivesse forçado seu caminho até o poder. Mas a verdade é que as pessoas deram poder a ele, sem ele pedir. E qualquer lei que ele tenha quebrado após isso, ele usou o direito de perdão, como ele era a maior autoridade no país no começo da saga. Mas Capitão América diz que ele não se importa de como ele fez, mas com quem ele fez. Ele matou amigos dele, pessoas inocentes. O Capitão da Hydra diz que ele sentiu muito, de verdade. Ele nunca quis machucar ninguém. Ele sempre tentou fazer as pessoas se juntarem à Hydra, para tentar tudo de uma forma pacífica. Mas que agora o mundo viu a visão perfeita do mundo feito pela Hydra, mesmo que por um segundo. Isso fará com que todos que foram leais à Hydra queiram aquele mundo, não dominar o mundo, mas tê-lo de volta. Mas existem aqueles que não vão deixar isso acontecer, como Frank Castle, que foi usado pelo seu ídolo, enganado pelo homem que o fez se alistar no exército. Ele cometeu muitos erros em sua vida, mas esse foi o pior deles. E por isso, ele faz a sua missão ser derrubar o que resta da Hydra. Mas é aí que o Capitão do Mal pergunta: por que Steve está ali? Ele já ganhou a batalha, conseguiu o que queria. Então o Capitão do Bem explica que ele foi ver o homem que tirou dele o que ele levou uma vida inteira construindo. Depois da Batalha de Washington, o Capitão estava ajudando a salvar pessoas dos destroços. Foi então que ele achou uma criança. Ele deu a mão para ajudá-la, e foi aí que aconteceu. A criança não lhe deu a mão. Ela estava com medo, e foi ali que ele percebeu que a sua vida nunca mais seria a mesma. Que todos olhariam para ele desconfiados, não importa o quanto explicassem o que aconteceu. É aí que o Capitão do Bem fala que as pessoas só seguiram a Hydra porque pensavam que era ele liderando tudo. O Capitão Ruim não liga. Ele diz que as pessoas preferiram seus métodos, que no seu país as pessoas não precisavam ter medo de andar na rua, que elas não tinham medo dos seus vizinhos. Ele diz para o Capitão do Bem pensar quanto tempo até eles voltarem a querer aquele mundo seguro, onde um governo unido pela força era o que dava o máximo de segurança e apoio ao seu povo. E que na verdade, ele mesmo ficou surpreso, porque muito mais pessoas do que ele esperava se juntaram a ele. E com isso o Capitão do Bem termina dizendo para que o Capitão da Hydra nunca saia desta prisão, porque se ele tentar, ele estará lá fora, pronto para lutar contra ele. Agora, ele percebe por que ele veio visitá-lo. Ele veio pois ele ganhou uma batalha, mas essa guerra ainda não terminou. Eis então que os guardas entram na cela, por causa do alarme da invasão. E é aí que um deles sussurra no ouvido do Capitão do Mal:
Hydra. Pum! E ele sorri, pois sabe que isso tudo é só o começo. Hydra. É isso aí, pessoal. Confesso que essa história é bem melhor do que eu esperava. Caramba, Gostaria de hein? agradecer todo o apoio e carinho. E vou pedir... Muito bom, cara. Ah, tá maluco, meu. Que história, hein? Ah, por isso que eles falam que nos quadrinhos não tem, né? O personagem morre, mas volta, cara. Não adianta. O Tony Stark tá naquele modo meio que holograma vivo. E o Capitão América, que tinha ficado velho, voltou a ficar novo. Ai, cara, voltou de uma dimensão que tava vamos dizer, na cabeça de uma guria. Mas, cara, também, ó, que guria poderosa, hein? Puta que pariu, meu. E é uns personagens que às vezes tem tanto poder que... vamos dizer, um simples erro que é pra eles, é simples isso aqui, ó, é mudar rápido, ó. Só que olha o estrago que faz, né? Muito poder. Tu tá maluco, cara. Mas daí agora eu entendi por que tinha essa saga do... todo mundo falando do Capitão América Hydra. Que o Capitão América virou do mal, sabe? Agora eu consegui entender finalmente. Demorou um pouquinho, né? Galera, adorei esse vídeo aí. Parabéns ao Wolfcrawl, maravilha. Não esquece de depois de vir aqui dar aquela prestigiada. E vocês também aqui, ó, deixa aquele like, se inscreve no canal. Deus o livre, hein? Muito bom. Galera, se vê no próximo vídeo. Valeu, Wolfcrawl! Fui!